Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres. Eu sou o Carlos Camargo. Vou deixar para você aqui o contato do escritório jurídico Dr. Vanderlei de Mello, que é na rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49, aqui no bairro Santa Augusta, em Poços de Caldas. E o telefone para contato é o 3721-7552, 3721-7552. Para quem vai patrocinar festa, solenidade, uma boa dica é a doutora Luciana Mello, que é tecladista e cantora. Lindas canções em sua cerimônia de casamento. Não só casamento, mas outras festividades, como eu disse. O contato é o 999-676276, 999-676276. E de costume, também o nosso WhatsApp, 984-51-3033, 984-51-3033, para você quiser interagir diretamente conosco, dar aí a sua opinião a respeito do programa, alguma sugestão. Estamos abertos nesse 98451-3033. Muito obrigado. Agora, no mês de maio, algumas datas são muito importantes. A começar pelo primeiro dia de maio, que é o dia chamado Dia do Trabalhador, ou, antes disso, Dia do Trabalho. E é uma data comemorada em grande parte do mundo. E principalmente na parte mais ocidental do planeta. Mas como é que surgiu essa história dessa comemoração ou dessa lembrança do dia 1º de maio, dia do trabalhador ou dia do trabalho? O que acontece é que, com a Revolução Industrial, que começou lá na Inglaterra, no início do século XIX, que foram as criações das indústrias. O mundo era rural. Aí começou a aparecer as indústrias, linha de produção, a Inglaterra pioneira. E depois isso foi partindo para o mundo inteiro. E isso gerou aí um acúmulo de pessoas nas cidades, criação de cidades, surgimento de cidades, porque as pessoas começaram a se deslocar da zona rural para a área urbana, exatamente para trabalharem nas indústrias, tanto diretamente quanto indiretamente. Trabalhar diretamente na indústria como um funcionário, um empregado, e indiretamente naquelas outras empresas que forneciam o material, a matéria-prima para as indústrias. Aqueles outros que montavam comércio para atender as pessoas que trabalhavam nas indústrias, que precisa de roupa, de vestiário, do vestuário, da sua sobrevivência, do calçado. Então a cidade foi crescendo, foi surgindo através disso aí. Então, na nossa leitura aqui, sabemos que durante o século XVIII ocorreu em solo inglês um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade, a Revolução Industrial. Da Inglaterra, o processo de industrialização alastrou-se inicialmente para a Europa e depois para o resto do mundo, outros continentes, como o americano, Estados Unidos da América. Uma das consequências mais latentes da Revolução Industrial foi a formação de grandes centros urbanos, as cidades, fato que gerou, consequentemente, uma grande concentração de pessoas em seu entorno, sobretudo de operários cujo trabalho nutria as indústrias. E já nos Estados Unidos, mais precisamente em Chicago,
Os trabalhadores das indústrias daquela cidade estavam descontentes com a forma como eram tratados, o salário que recebiam, as suas reivindicações não eram aceitas, não tinha nenhum tipo de retaguarda, de respaldo. Então começaram a se manifestar e daí surgiu a chamada greve. E teve uma grande greve, uma chamada greve geral, que era esse instrumento de pressão, então, para que eles fossem atendidos. Isso gerou uma violência muito grande, morreram pessoas, foi uma situação muito complicada, foi um dia muito triste para a história daquele país naquele dia 1º de maio de 1886. E foi uma forte repressão policial, houve também uma violência muito grande por parte dos manifestantes, estouro de bomba, incêndio. E logo a seguir, no dia 4 de maio daquele mesmo ano, também teve outra manifestação muito violenta. E, passado isso, em homenagem àqueles que acabaram morrendo naquelas manifestações, feridos, ou então para comemorar aquela manifestação, que ao final acabaram com que as reivindicações fossem ocorrendo paulatinamente e fortaleceu aquela classe que trabalhava naquelas indústrias. Então daí resolveram pegar o dia 1º de maio para relembrar aquele acontecimento. E o 1º de maio passou a ser, então, utilizado em vários países do mundo como um marco do Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Isso não tem nada a ver com partido político. Aqui nós temos no Brasil um partido político que chama Partido dos Trabalhadores. Não tem nada a ver com esse dia aqui. Todo mundo que trabalha é trabalhador. Todo mundo que tem uma ocupação, uma profissão lícita, honesta, é um trabalhador. Todo aquele que corre em suas atividades para obter um ganho e se sustentar a sua família, é um trabalhador. Paga imposto, é um trabalhador. Gera riqueza, tanto quanto empregado, quanto patrão, é trabalhador. Então, todo mundo que trabalha de uma forma ou de outra, como eu disse, honestamente, dentro da lei, é trabalhador. Então, essa data abrange todas essas pessoas. E não somente uma classe operária, uma classe de trabalhador, de indústria, de metalurgia, de metalúrgico. Não. Todo mundo. Todo mundo. E no Brasil, essa instituição do Dia do Trabalho, o movimento no Brasil já começou também já por volta de 1890, já no início da República. No início já começaram indústrias para cá também. Então vieram as primeiras indústrias dessa chamada Revolução Industrial, grandes indústrias, metalurgias, foram surgindo. E começou esse processo acentuado do desenvolvimento da indústria brasileira. Nas primeiras décadas do século XX, começaram a formar-se os movimentos dos funcionários dessas empresas, organizados, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então aí era um movimento classista, um movimento ligado a sindicatos. E quando foi em 1917, em São Paulo, teve também uma grande greve. E houve uma grande manifestação, também acabou terminando em violência. Mas em 1924,
o então presidente Arthur Bernardes acatou a sugestão desse dia 1º de maio, Dia do Trabalho, e instituiu essa data como data oficial no Brasil. Depois, com Getúlio Vargas, ele deu mais ênfase ainda a esta data comemorativa. Aí misturou, aproveita essa data para fazer política, o partido que está no poder começa a aproveitar para mostrar as suas realizações, e quem é da oposição aproveita para criticar, quem é da situação aproveita para elogiar. Então, misturaram. O dia do trabalho acabou misturando uma reivindicação trabalhista com ideologia política. Aí vem aquele chamado anarcossindicalismo, né? Uma anarquia misturada com sindicalismo, de matriz italiana e comunismo. Misturou tudo. Mas o importante, ao começar lá nos Estados Unidos, em Chicago, e depois essa data passou a fazer parte do calendário oficial de vários países, como eu acabei de dizer aqui, através do presidente Arthur Bernardes, foi instituído no Brasil também, é um feriado nacional, e onde a gente deve celebrar, comemorar, mais do que reivindicar, porque aquele que trabalha sabe o quanto é necessário para o seu sustento da sua família, o exercício da sua profissão e do seu trabalho. Então é um dia de reflexão, de pensar, de comemorar. Quantas pessoas querem trabalhar e não conseguem emprego. E muitas outras têm um emprego e não valorizam. Então, esse dia é para essa valorização também no dia 1º de maio. Outra data que a gente vê muito, o mês de maio tem muitas datas relevantes. Eu vou falar de uma aqui agora, que é a do dia 8 de maio. No dia 8 de maio de 1945, fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Esse dia 8 de maio é chamado de o Dia da Vitória. O Dia da Vitória. Quando a Alemanha se rendeu e terminando com isso a grande Segunda Guerra Mundial, que iniciou em 1939 e terminou em 1945, com a derrota dos alemães nazistas que chegaram a dominar grande parte do continente europeu. Foi uma guerra sangrenta, milhões de pessoas morreram. E ela entra como uma mancha, essa guerra, a Segunda Grande Guerra, como a primeira também, como uma mancha na história da humanidade. Tanta violência, tanta morte. E no dia 8 de maio, então, é comemorado em alguns países. Aqui no Brasil, essa data não é oficial. Infelizmente, a nossa história está sendo deixada de lado. A história de datas importantes da humanidade estão sendo deixadas de lado. Estão sendo substituídas por outros assuntos que não têm grande importância e relevância histórica. Mas nós precisamos relembrar. A memória tem que vir. Por quê? Antes do dia 8 de maio, no dia 5 de maio, foi instituído aqui no Brasil o Dia Nacional do Expedicionário, celebrado anualmente no dia 5 de maio. O que é isso? Expedicionário foram os militares brasileiros que foram à Segunda Grande Guerra Mundial. Foram lutar em solo europeu, italiano, e participaram desta grande vitória. Esses expedicionários, como o próprio nome fala, é uma expedição,
que foi criada uma força militar. Até aqui em Poços de Caldas tem uma rua em homenagem, que é a Rua dos Expedicionários, que é essa grande tropa brasileira, que ficou conhecida como a FEB, né? A Força Expedicionária Brasileira. Composta aí todo esse cortejo militar de 25 mil homens brasileiros que saíram daqui e foram lutar contra a Alemanha e a Itália e o Japão, que faziam essa sociedade aí de guerra contra os aliados, que eram Estados Unidos e os demais. Estados Unidos, o Brasil, a França, a Inglaterra, chamados aliados, contra o chamado eixo, Japão, Itália e Alemanha. 25 mil soldados brasileiros foram para lá. Infelizmente, aproximadamente 500 deles não voltaram mais para o Brasil. Ficaram lá mortos e foram sepultados num cemitério lá na Itália. E a participação desses soldados foi de muita importância, pois romperam uma barreira alemã fortemente armada e chamada Barreira Gótica, dentro do território italiano, e os brasileiros conseguiram romper, e com isso o avanço das tropas dos demais países, principalmente dos Estados Unidos, conseguiram adentrar território para eliminar os alemães que se encontravam todos em locais estratégicos para não permitir o avanço da tropa aliada. E quando o Brasil entrou nessa guerra, quando o então presidente da República, Getúlio Vargas, assinou o decreto declarando guerra à Alemanha e se aliando aos Estados Unidos e mandando a tropa brasileira para lá, foi uma crítica de vários segmentos da sociedade brasileira, dizendo que, até fazendo brincadeira de mau gosto, isso aí, o brasileiro vai passar vergonha, vai morrer todo mundo, e brasileiro não conhece nada, não sabe nem mexer com arma. Uma crítica destrutiva de todo tamanho, chegando a falar, é preferível uma cobra fumar, ou mais fácil uma cobra fumar, do que o brasileiro conseguir algum resultado naquele lugar. Pode despedir da família que não volta mais. Só que os críticos, os grandes críticos da mídia daquela época, erraram também, erraram de novo. Já começaram errando desde aquela época. E o feito do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi espetacular. Espetacular. Aí eles aproveitaram da crítica e fizeram o grande slogan da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, que ficou conhecido como A Cobra Fumou. Em resposta a essas críticas destrutivas de que nada de positivo ia acontecer. Foi muito importante. E também, em 1944, praticamente foi que surgiu a Força Aérea Brasileira, que foi treinada pela Força Aérea Americana e também teve uma participação nesses combates na Europa fantástica. E grupo de caças, de aviões pilotados por brasileiros, que também fizeram obras importantes de combate aos inimigos alemães, italianos, e também os pilotos da FAB criaram aquela escuderia famosa que ficava lá, foram até pintada nos aviões,
chamado Senta a Pua. Baixa o pau. E já que a gente volta. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Essa frase foi dita por mim há 15 anos atrás. Hoje tenho certeza que foi o melhor investimento feito na minha saúde. Continuo comendo e sorrindo com segurança. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Falando ainda do mês de maio, com essas datas importantes do mês de maio, nós falando aqui resumidamente, porque cada assunto desse aí tem muita coisa a ser dita, e nós não temos tempo para isso, mas ficam algumas considerações. Ainda dentro do mês de maio, nós temos aí o segundo domingo do mês de maio, sempre é o dia chamado Dia das Mães. Aí as pessoas ficam, da onde surgiu isso? Como é que isso apareceu? Quem criou isso aí? Quem que essas datas vão aparecendo? É o dia disso, é o dia daquilo, é o dia daquilo outro. Tudo tem um porquê na história. Tudo tem um fato relevante na história. Então, o Dia das Mães também surgiu lá nos Estados Unidos, no começo do século XX, nos idos de 1900 e pouco. E alguns historiadores dizem que já se homenageavam as mães desde a antiguidade, na Grécia, na Roma Antiga. Mas para vamos chamar o mundo moderno, na história contemporânea, uma senhora nos Estados Unidos chamada Anne Jarvis era uma pessoa muito filantrópica, praticava muita caridade, ajudava, tinha preocupação em ajudar as pessoas. E nos Estados Unidos aconteceu aquela famosa Guerra Civil Americana, onde o Norte entrou em guerra contra o Sul. E foi uma guerra fratricida. Milhares e milhares e milhares de americanos morreram se degladiando dentro do próprio território. E essa guerra deixou grandes marcas. E essa senhora chamada Anne Jarvis, então, acudia às famílias dessas pessoas que iam para a guerra, ajudando com roupa, artigos para se protegerem do inverno, cobertas, roupas de frio, alimentação, fazendo caridade para que essas pessoas não padecessem ainda mais, tendo perdido seus maridos, filhos que estavam na guerra. Na guerra interna, na chamada Revolução Civil Americana. Então ela era uma senhora de religião protestante, da linha metodista, e então já naquela época era o chamado ativismo social positivo, da filantropia, da caridade. Então essa Guerra Civil Americana é de 1861 a 1865. E ela também, os soldados feridos, praticamente não existia enfermagem, então o que tinha era muito pouco, não dava para socorrer todo mundo. Então ela também fazia esse serviço de enfermagem dentro das suas possibilidades, e procurando recurso de todo jeito. Ou seja, ela participou da Guerra Civil Americana, mas não tendo um lado, nem a favor do Norte, nem a favor do Sul, mas no sentido de socorrer, na medida do possível, tanto umas pessoas que de um lado quanto do outro.
ela via tudo num contexto geral. Ela não tinha lado. E essa atitude dessa senhora ficou nacionalmente conhecida. E a filha dela, que tem o mesmo nome, Anne Jarvis, lutou posteriormente para que a sua mãe, as atitudes da sua mãe, de exemplo, que fosse uma maneira de homenagear todas as mães do mundo. Então, lá nos Estados Unidos, em 1908, foi então instituído, foi comemorado o primeiro Dia das Mães, que ficou sendo como o segundo domingo do mês de maio. E a partir daí, alguns países do mundo também foram adotando esta data, que hoje é muito comemorado. O comércio agradece imensamente, porque depois do Natal, a época que mais se vende no comércio é a data relativa ao Dia das Mães. E aqui no Brasil, nós tivemos aí essa instituição também, e isso vem sendo feito em outros países, não em todos, mas em muitos países, principalmente da área ocidental. E isso é de uma relevância muito grande, essa lembrança, porque, na verdade, Dia das Mães, todos os dias são dias das mães. Mas especifica-se que um deles, concentra nesse dia, nesse domingo, segundo domingo de maio, para então haver essa festa, essa confraternização, essa lembrança, esse agradecimento, essa referenda, essa forma de lembrar as mães que já partiram, já foram, já faleceram, as que estão presentes. Então, fica aqui também o programa nosso, uma homenagem a todas elas. Aqui em Poços de Caldas, muito famosa no calendário municipal, a festa do 13 de maio, conhecida como Festa de São Benedito, e infelizmente ficou parada relativa ao tempo da pandemia, mas agora esse ano já voltou aí a pleno vapor. Essa festa é muito antiga na cidade, essa data é um feriado municipal, só que as pessoas confundem uma coisa com outra, então é bom que se explique. O dia 13 de maio é o dia da abolição da escravatura no Brasil. A princesa Isabel, então imperatriz regente do Brasil, na data de 13 de maio de 1888, ela assinou a Lei Áurea, conhecida como Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. O pai dela, o Dom Pedro II, estava em viagem, estava para a Europa, para a França, e ela respondia pela chefia do Império. Então ela, nesse dia, logicamente que o pai saberia que ela ia tomar essa atitude previamente, antes da própria viagem, porque era uma filha muito obediente, muito religiosa, e ela não iria tomar nenhuma atitude sem a aprovação, conhecimento do seu pai. E essa Lei Áurea do 13 de maio foi uma data que entrou para a história do Brasil como o fim da abolição da escravatura. Esse assunto é interessante, requer aqui um comentário maior em relação a essa data histórica, mas eu estou puxando aqui para a festa de São Benedito. São Benedito, na Igreja Católica Apostólica Romana Brasileira, ele é comemorado, é dito como dia de São Benedito, no dia 5 de outubro, não 13 de maio, 5 de outubro.
No resto do mundo, no calendário do Vaticano, a São Benedito é comemorado no dia 4 de abril, que é a data do seu falecimento, deste monge franciscano, desse padre, que muito fez pela caridade também e pela religião que ele praticava. E ele era um africano, os pais africanos, etíopes. Ele nasceu na Itália e se tornou um monge em um dos mosteiros lá da Itália. E devido à sua vida dedicada à caridade, ele foi santificado pela igreja. E é o protetor do pessoal das cozinheiras, pessoal ligado à cultura, porque ele era o cozinheiro lá do convento, do mosteiro. E toda a área dedicada a ele, ele era negro, então foi reverenciado por seus pares, cultuado até além da Igreja Católica, na própria Umbanda. E essa data, como é feita aqui na Igreja de São Benedito, em Poços de Caldas, então é a festa de São Benedito, que começa no dia 1º de maio e termina no dia 13 de maio, que é a data da abolição da escravatura. Essa história desse santo é muito bonita. Quem tiver oportunidade aí de fazer uma pesquisa vai ver que tem muita coisa bonita na história desse ser humano que por aqui passou e deixou grandes exemplos de filantropia, de caridade e amor ao próximo. Obrigado pela atenção, um grande abraço, fiquem com Deus.